Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 28, capítulo 5, de 12 de março de 1930. Deus não leva em conta o tempo, mas sim os atos que fazemos. Exemplo de Noé. O bem que possui um sacrifício prolixo e contínuo. Cada ato de criatura possui seu germe distinto. Então, são vários trechos, vários temas num trecho só. Meu voo no Fiat Divino continua. Minha pobre mente não sabe estar sem girar em seus atos inumeráveis. Sinto que uma força suprema me tem como fixa nas obras de meu Criador. E ele gira e volta a girar sempre, sem cansar-se jamais. E ó, quantas belas surpresas encontra, ora na criação, ora na redenção, e nas quais me surpreendem o bendito Jesus. Faz-se narrador. E isto não é outra coisa que uma invenção maior do seu amor. Depois, enquanto girava no Éden e nos tempos antes de sua vinda à terra, pensava em mim. E por que Jesus demorou tanto tempo para vir redimir o gênero humano? E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, a nossa infinita sabedoria, quando deve dar um bem à criatura, não conta o tempo, mas sim os atos das criaturas. Porque ante a divindade não existem dias e anos, e sim só um dia perene. E por isso não medimos o tempo, mas vêm contados por nós os atos que tem feito. Assim, naquele tempo, que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós para vir redimir o homem. E só os atos determinam fazer vir o bem, e não o tempo. Muito mais que obrigavam a nossa justiça a exterminá-los da face da terra, como aconteceu no dilúvio, que só Noé mereceu a obedecer à nossa vontade e com a prolixidade do seu longo sacrifício de fabricar a arca, salvar-se com sua família e encontrar em seus atos a continuação da nova geração na qual devia vir o prometido Messias. Um sacrifício prolixo e contínuo possui tal atrativo e força arrebatadora sobre o ente supremo que o fazem decretar dar bens grandes e continuação de vida ao gênero humano. Se Noé não tivesse obedecido e não se tivesse sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, teria sido ele também atropelado no dilúvio e não se salvado a si mesmo. O mundo, a nova geração, teria terminado. Olhe o que significa um sacrifício prolixo e contínuo. É tão grande que põe a salvo a si mesmo e faz surgir a vida nova nos demais. E o bem que estabelecemos dar. Eis porque, para o reino da minha divina vontade, quis o teu longo e contínuo sacrifício de tantos anos de cama. Teu longo sacrifício te punha a salvo, mas mais que arca no reino de minha vontade, de minha divina vontade.
e inclina a minha bondade a dar um bem tão grande, como é fazê-la reinar no meio das criaturas. Depois disto, continuava meu giro no Fiat Divino para levar todos os atos das criaturas em homenagem ao meu Criador. E pensava em mim: se chego a recolher tudo o que elas fizeram e encerrar tudo no querer divino, não se transformarão em atos de divina vontade? E o meu doce Jesus acrescentou: minha filha, todos os atos das criaturas, cada um deles possui seu germe segundo como foi feito. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui seu germe. Portanto, não poderá jamais ser ato de minha vontade, porque no ato de fazê-lo faltava seu germe de luz, que tem a virtude de transformá-lo em sol, que põe seu germe de luz como ato primeiro no ato da criatura. Nos atos das criaturas acontece como se uma pessoa tenha semente de flores. Semeando-a, terá flores. E se semear a semente de frutos, terá frutos. E nem a semente de flores dará frutos, nem a dos frutos dará flores. Mas cada um dará segundo a natureza da sua semente. Assim, os atos das criaturas, se no ato esteve um fim bom, uma finalidade santa para me agradar, para me amar, em cada um dos atos se verá, em um o germe da bondade, em outro o germe da santidade, o germe de me agradar, o germe de me amar. Estes germes não são luz, mas simbolizam quem a flor, quem o fruto, quem uma planta e quem uma joia preciosa. E eu sinto a homenagem da flor, do fruto e assim por diante. Mas não a homenagem que pode me dar um sol. E recolhendo você todos estes atos para encerrá-los em meu fiat, ficam tal como são, cada um a natureza que a semente lhe deu. E se veem que são atos que podem fazer a criatura, não atos que pode fazer minha vontade divina, com seu germe de luz no ato delas. O germe da vontade divina não vem cedido por ela, mas sim quando a criatura vive nela e em seus atos lhe dá o primeiro posto de honra. Ah, tem que respirar, porque é um trecho, meu Deus, que trecho maravilhoso, que trecho carregado de, carregado de luz, né? Carregado de luz. Então vou retomar aqui, porque assim, conforme eu ia lendo, eu ia compreendendo, dentro da minha pequenez, dentro da minha limitação, eu ia compreendendo algumas coisas. Mas eu gosto de fazer a leitura corrida primeiro, para depois retomar. Embora tem hora que parece que quando vem aquela luz, parece que é necessário que pare, né? Mas vamos lá, Jesus, misericórdia, me ajuda. Então a Luísa lá está fazendo o voo divino, né? O voo contínuo divino Fiat. A mente dela lá está navegando, está lá girando, está indo nos atos inumeráveis, e ela vai sentindo aquela força suprema que parece que fixa ela nas obras do Criador. E parece que ela fica fixa ali. E ela vai girando e vai voltando a girar. E só que ela não se cansa. Ela vai girando ali nos atos do Criador, naquilo que Deus fez. Ela não está falando exatamente nas obras da criação, está falando nos atos do Criador. Então, Deus criou, né? Enquanto Deus cria, Deus está sempre criando, mesmo que seja um ato único, Deus está sempre criando. E aí ela vai dizendo, ó, quantas belas surpresas encontra. Então ela ora encontra surpresas na criação, ora na redenção, e vai surpreendendo. E aí Jesus vem, e aí o que ela percebe aqui? Em tudo que ela está girando, o que é assim que eu entendi ela falando? Ela está girando ali nas obras do Criador, seja na criação, seja na redenção, mas assim, naquilo que Deus fez. E o que ela vai percebendo que em tudo que ela vai girando ali, ou seja, que ela vai colocando o olhar, que ela vai colocando a atenção, que ela vai que ela se dá conta, que ela toma consciência daquele determinado ato do Criador,
ela percebe ali que é Jesus quem está narrando aquela realidade criada. É Jesus no narrador, porque Jesus é a palavra. Então, se a gente pensar, nossa, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, é ele que está comunicando aquilo que, como que foi feito. Então, quando ela gira, ela toma consciência do ato realizado por Deus. Mas como que ela toma consciência? Através da palavra, que vem a informação, que vem a luz, que vem a, a comunicação na mente dela. A luz vem na mente dela para ela compreender. E é a palavra que faz isso. Então, olha só que é interessante, né? O bendito Jesus faz-se narrador. Ele que está narrando tudo aquilo que Deus fez. Porque ele é a palavra. E isto não é outra coisa que uma invenção maior do seu amor. Então, ela se dá conta ali de que é Jesus que está falando. Jesus que está comunicando para ela a realidade ali. Naquilo que ela está, naquilo que ela está girando, ou seja, que ela está tomando consciência ali do que Deus fez. E é Jesus comunicando isso para ela, e ela percebe que esse ato de comunicar, de ser o narrador dessas obras criadas, dessas obras do Criador, é Jesus mesmo que está narrando. Então aquilo ali é uma obra maior ainda, uma invenção maior ainda do amor dele. Então, além de Deus ter criado uma obra X ali, e ela tomar consciência, ela percebe que maior do que aquilo que está sendo criado é o próprio Deus estar falando, se comunicando naquilo que ele criou. E é Jesus mesmo ali. Então aquilo ali, ela percebe que aquilo ali é um amor maior ainda, uma invenção maior de amor de Deus. Ele mesmo está falando daquilo que ele fez. E aí ela vai continuando. Depois, enquanto girava no Éden, nos tempos antes da vinda da terra, pensava em mim. Então ela pensava lá por que Jesus não demorou tanto para vir à terra para redimir, para redenção. Então é que ela não está nem falando, que às vezes ela se questiona por que ele demorou tanto, por que ele não falou antes a respeito da divina vontade. Aqui ela está perguntando, né, questionando, ali pensando. Na verdade, ela está meditando por que ele demorou tanto para redimir o gênero humano, por que ele demorou tanto, 4.000 anos ali, para vir, para se encarnar, para vir redimir o gênero humano. E aí Jesus vem responder para ela, por que ele demorou tanto? E ele fala, minha filha, a nossa infinita sabedoria, quando deve dar um bem à criatura, não conta o tempo, mas sim os atos das criaturas. Então, que interessante, não é o tempo que conta para Deus, mas são os atos. Porque ante a divindade não existem dias e anos, e sim só um dia perene. Então, na eternidade é um dia só, é um dia perene, é um dia que não se acaba. Não existem dias e noites, horas, meses, semanas, anos, nada disso. Lá na eternidade é perene. E por isso não medimos o tempo, mas vem contados por nós os atos que tem feito. Então, aquilo que é contado para Deus são os atos. Assim, naquele tempo que te parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós para redimir o homem. Então, até que ele viesse, ainda não tinham sido completados, ainda não tinham sido feitos os atos necessários para que ele pudesse vir. Então, poderia ter demorado muito mais ou muito menos. O que importa ali, que ele está dizendo, é que importa os atos feitos, é o que vai determinar o tempo da ação de Deus, da intervenção de Deus. E só os atos determinam fazer vir o bem. Então, olha que importante. Só os atos determinam fazer vir o bem. E não o tempo. Então, não é o tempo que Deus conta, é o ato. Isso é tão profundo, tão grande, para a gente meditar a respeito. Não é o tempo. Não é se eu vou fazer em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, algo. Mas é eu fazer o algo. É o algo ser feito. Então, é o ato pronto, é o ato feito que vai determinar. Muito mais que obrigavam a nossa justiça a exterminá-los da face da terra. Olha só. Então, o que ele está dizendo aqui? Naquele tempo que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós para redimir o homem. Então, não tinham sido feitos os atos queridos por Deus para redimir. Isso, e aí ele repete, e aí ele diz que só os atos determinam fazer vir o bem. Então imagina, não havia sido feitos os atos queridos por Deus e por isso que demorou. E só os atos feitos vai determinar fazer vir o bem. Então tem que ser atos feitos na vontade, tem que ser atos feitos
da vontade de Deus, tem que ser vontade de Deus, tem que ser atos na vontade de Deus, porque esses atos na vontade de Deus vai fazer vir o bem. Só os atos feitos na vontade de Deus faz vir o bem, e não o tempo. E o que que acontecia? Muito mais que obrigava a nossa justiça a exterminá-los. A exterminá-los por quê? Porque os atos eram maus, os atos não eram atos da vontade de Deus. Então, além de demorar, esses atos que eram feitos faziam com que obrigavam, muito mais que obrigavam a nossa justiça a exterminá-los da face da terra, como aconteceu no dilúvio. Então, além dos atos não serem os atos que Deus queria, então por isso demorou, esses atos que eram feitos, eles estavam obrigando a justiça de Deus a exterminar, como foi feito no dilúvio. Então, por isso que demorou, porque não eram os atos feitos não eram atos que Deus queria. Então, não fazia vir o bem. E não fazer vir o bem fazia com que a justiça quisesse exterminar definitivamente, como fez no dilúvio. Então, olha só. Então, olha só. Por que houve o dilúvio? Ele vai explicar também, né? Mas por que houve o dilúvio? Agora vem, né, o entendimento. Porque não haviam sido feitos atos que atraíssem o bem à terra. Então, porque não haviam atos bons que atraíssem o bem à terra, por isso que Deus destruiu. Quase que ele exterminou a criação, só não exterminou por causa de uma família. Se não fosse essa família que fez a vontade de Deus, se não fosse essa família fazendo a vontade de Deus, ele teria exterminado com tudo. Por quê? Porque esses atos feitos até naquele momento chamavam a justiça de Deus a exterminar. E mesmo depois do dilúvio, quando Deus inicia novamente a criação, né, inicia novamente os homens, recomeça ali novamente, toda a criação recomeça, mesmo assim, demorou tanto porque não eram atos queridos por Deus. Então, e ainda assim atraíam a justiça para querer exterminar de novo o ser humano. Então, por isso que demorou tanto. Então, só Noé mereceu, ao obedecer à vontade, Noé obedeceu à vontade de Deus e com prolixidade no seu longo sacrifício de fabricar a arca. Essa prolixidade é que ele está se referindo a alongamento, a demora. É por causa que ele demorou. Ele obedeceu e obedeceu à vontade de Deus e obedeceu se sacrificar de forma contínua e longa. O tempo dele fabricar a arca foi um tempo longo, foi um tempo. Por isso que ele fala, a prolixidade que ele fala aqui é a de morosidade, de demora, de vai levar tempo, vai demorar, vai ser moroso. E aí o longo sacrifício dele de fabricar a arca e fez com que salvasse a família dele. Então, e aí Deus encontrou nele atos, nos atos dele, a continuação da nova geração, que devia vir o prometido Messias. Então, olha que lindo, que importante, olha. Só Noé mereceu a obedecer à nossa vontade e com a prolixidade do seu longo sacrifício, ou seja, com a demora, com a morosidade do seu longo sacrifício de fabricar a arca, salvar-se com a família e encontrar seus atos a continuação da nova geração que devia vir o prometido Messias. Então, essa demora, esse sacrifício demorado e essa obediência à vontade de Deus fez com que iniciasse ali a geração do prometido Messias. Um sacrifício prolixo e contínuo possui tal atrativo e força arrebatadora sobre o ente supremo, que o fazem decretar dar bens grandes e continuação de vida ao gênero humano. Olha só, um sacrifício prolixo, ou seja, um sacrifício demorado, um sacrifício ali moroso, um sacrifício que para nós, como nós temos o tempo, leva tempo, mas de forma contínua. Então, aquilo que demora, mas é contínuo, possui tal atrativo e força arrebatadora sobre o ente supremo, que o fazem decretar dar bens grandes e continuação da vida ao gênero humano. Foi o que aconteceu com Noé, por causa porque ele, né, foi
foi construindo, levou anos, décadas e décadas. Então ele foi prolixo, porque foi demorado, foi um trabalho demorado, mas ele não desistiu. Olha só, a vontade de Deus era que ele construísse a arca. Mas imagina o tamanho da arca que ele precisava construir, o quanto de tempo levaria, mas ele foi fiel. Então essa prolixidade, essa demora ao qual ele se submeteu, fez com que, e ele foi ali constante no ato de fazer, fez com que atraísse a geração que daria ali o Redentor e, o que redimiria o gênero humano. Se Noé não tivesse obedecido e não tivesse se sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, ou seja, tão prolixo, tão demorado, se não tivesse sacrificado para isso, teria sido ele também atropelado no dilúvio. E não se salvando a si mesmo, o mundo, a nova geração teria terminado. Então, olha que lindo essa revelação do Senhor, que foi o se submeter à vontade de Deus demorada. Então, aquela realidade suporta as demoras de Deus. Suporte as demoras de Deus. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Suportar as demoras de Deus. Que é importante para nós. Para mim fica esse ensino, essa luz. Suportar as demoras de Deus. Olhe o que significa um sacrifício prolixo e contínuo. Olha o que significa um sacrifício demorado. E quando eu li quando eu passei agora os olhos na primeira vez nesse trecho, já me veio exatamente na mente. Ele vai ainda falar da realidade da Luísa, mas me veio na mente a minha irmã na cama. Quanto tempo que ela está na cama? É um sacrifício prolixo, é um sacrifício demorado. É uma cruz demorada, é uma cruz prolixa e contínua. Então, olha que interessante, que lindo, Senhor. Olha o que significa um sacrifício demorado e contínuo. É tão grande que põe a salvo a si mesmo e faz surgir a vida nova nos demais. E o bem que estabelecemos dar. Meu Deus, um sacrifício demorado. A gente tem tanta pressa, a gente quer tudo resolvido para ontem. A gente quer tudo resolvido agora. Meu Deus, como que a gente atropela as coisas de Deus, como a gente atropela os planos de Deus. E quando a gente quer as coisas resolvidas de imediato, a gente não está correspondendo à vontade de Deus, porque, embora em algumas circunstâncias ele tenha pressa, mas ele tem o tempo nas mãos, porque Deus é eterno, Deus é eterno, Deus vive no dia perene. Eis porque, para o reino da minha divina vontade, quis o teu longo e contínuo sacrifício de tantos anos na cama. Está explicado. Por que a Luísa ficou tanto tempo na cama? Por que foi tão longo o sacrifício dela? O teu longo sacrifício te punha a salvo, mas que arca no reino de minha vontade. Olha só. É como se ela estivesse ali fabricando uma nova arca. A Luísa, durante tantos anos na cama, escrevendo, ela estava colocando ali as tabuinhas. Ela estava construindo a arca. Deus, na verdade, Jesus estava construindo nela a nova arca para depositar essa verdade, depositar esse presente, depositar esse dom tão grande. Foi preciso que ela tivesse paciência. E essa demora de mais de 40 anos sobre uma cama, meu Deus do céu. Mais de 60, né? Ela viveu mais de 60 anos sobre a cama. Então, esse teu longo sacrifício põe a salvo você e mais que a arca do reino de minha divina vontade. E inclina a minha bondade a dar um bem tão grande como é fazê-la reinar no meio das criaturas. Então, se a Luísa tivesse desistido, falar, não, Senhor, chega, é muito tempo, eu não estou vendo as coisas acontecerem. As coisas não mudam, Senhor. É muito tempo aqui nessa cama, é muita coisa que eu já escrevi, as coisas não mudam. Se ela tivesse falado, Senhor, basta, ela teria colocado tudo a perder. E não teria ali feito com que Deus desse esse bem tão grande, que é de depositar nessa arca que ela construiu ao longo desses anos e anos na cama, mais de 60 anos na cama, praticamente 40 anos escrevendo, para fazer com que esse bem, que é a divina vontade, reinar no meio das criaturas. Meu Deus. Depois disso, continuava meu giro no Fiat Divino para levar todos os atos das criaturas em homenagem ao meu Criador. E pensava em mim,
Se chego a recolher tudo o que elas fizeram e encerrar tudo no querer divino, não se transformarão em atos de divina vontade? Né? Se chego a recolher tudo o que elas fizeram e encerrar tudo no querer divino, não se transformarão em atos de divina vontade? Olha que pergunta importante que ela faz e Jesus vai responder. Ele vai responder para ela. Todos os atos das criaturas, cada um deles possui seu germe segundo como foi feito. Então, o germe está no fazer, está no momento que é feito. Ali é que está o germe. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui seu germe. Então, mesmo que ela recolha todos os atos de todas as almas e apresente no fiat, eles não são transformados em atos na divina vontade. Ele vai responder isso. Porque não foram feitos na divina vontade. Então, só os atos feitos na divina vontade possuem o germe da divina vontade. Então, retomando aqui para ficar bem fixado. Todos os atos das criaturas, cada um deles possui seu germe segundo como foi feito. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui o seu germe, ou seja, não possui o germe do fiat. Portanto, não poderá jamais ser algo ato de minha vontade, porque no ato de fazê-lo faltava seu germe de luz. O germe da divina vontade é germe de luz. E esse germe de luz tem a virtude de transformar esse ato em sol, que põe seu germe de luz como ato primeiro no ato da criatura. Então, ele coloca a luz no ato da criatura. O germe de luz, esse grão de ouro, esse ato de luz, é o ato primeiro, no ato da criatura. Nos atos das criaturas, acontece como se uma pessoa tenha semente de flores, semeando-a terá flores. Se semear a semente de frutos, terá frutos. E nem a semente de frutos dará flores, nem a de flores dará frutos. Mas cada um dará segundo a natureza da sua semente. Então, plantou flor, vai dar flor. Plantou uma laranjeira, vai dar laranja. Assim, os atos das criaturas, se no ato esteve um fim bom, uma finalidade santa para me agradar, para me amar, em cada um dos atos se verá. Num ato verá o germe da bondade, se ele fez um ato bom. No outro, da santidade, se ele fez um ato, uma finalidade santa. Se o ato foi feito com o germe de agradar a Deus, vai agradar a Deus. Se foi feito com a intenção de amar, vai ter ali o germe de amar. Estes germes não são luz. Olha que importante. Mesmo que a gente faça os atos com a intenção de amar a Deus, com a intenção de agradar a Deus, com a intenção de ser santo, com a intenção de ser um ato bom, mas se não foi feito na divina vontade, não tem o germe da luz. Mas o que contém? Se foi um ato de flor, vai ser flor. Se foi um ato de fruto, vai ser fruto. Se foi um ato de uma joia preciosa, vai ser uma joia preciosa. E eu sinto homenagem da flor, do fruto e assim por diante. Quer dizer, não é perdido para Deus. Não é perdido nada, é perdido para Deus. Mas ele recebe. Ele recebe a flor, ele recebe o fruto, ele recebe a pedra preciosa. Tudo isso ele recebe. Mas não a homenagem que pode me dar um sol. Ele recebe a flor, ele recebe o fruto, recebe a pedra preciosa, mas não recebe o sol. Não recebe a luz, não pode dar para ele. Não recebe a homenagem de dar um sol. E recolhendo você, todos estes atos, para encerrá-los em meu fiat, ficam tal como são. Então, mesmo que ela recolha tudo, todos os atos das criaturas e apresente no fiat, eles continuarão sendo aquilo que são. Então é importante, não serão transformados, continuarão sendo o que são. Ficam tal como são, cada um na natureza que a semente lhe deu. E se vêem que são atos que podem fazer a criatura, não atos que podem fazer minha divina vontade, porque foi a criatura que fez. Mesmo a Luísa tendo a intenção de reparar, mesmo a Luísa tendo a intenção de transformar, não transforma. Porque não foi feito pela divina vontade na criatura, foi a criatura que fez, mesmo fazendo com a intenção boa. Então, não pode fazer minha divina vontade com seu germe de luz no ato delas. Foi a criatura que fez, não foi a divina vontade com germe de luz. O germe da vontade divina não vem cedido por ela. Então, a divina vontade não cede o seu germe para modificar os atos, mas sim quando a criatura vive na divina vontade, e é a divina vontade que age.
Então, os atos da criatura são os atos da divina vontade que dá o primeiro. Que, quando a criatura faz os atos na divina vontade, ela dá o posto de honra para a divina vontade. Então, foi um ato da divina vontade e não da criatura. Então, isso é muito grande, muito importante, Senhor. Dá-nos a graça de compreender essa imensidão de verdade que o Senhor está nos falando nesse trecho de hoje. Ah, Jesus. Amém, Fiat.